Paz, amados do Senhor, paz e graça, sejam muito bem-vindos para estudarmos juntos a palavra do Senhor. A pastora Débora também tem um recado abençoado aqui do lado. Um beijo no coração de todos os nossos amados ouvintes que estão conosco. Mais uma terça-feira de Panorama Bíblico para estudarmos a palavra do Senhor e estarmos ligadinhos com Deus. Quanto mais o conhecemos, mais nos aproximamos e mais amamos aquele que é digno de toda honra e toda glória. Amém? Glória a Deus. E hoje a gente vai passear um pouquinho por dentro de Sodoma, enquanto ela ainda estava de pé. Vamos visitar o Ló, nosso amiguinho Ló. Vamos ver a sua corrida para Zoar, para as montanhas. Vamos ver o que acontece depois. Vamos ver o castigo de Deus, esse povinho que não era um povinho muito legal, não fazia coisas muito legais. E vamos ver por que Deus fez Deus não deu só um beliscãozinho. Meu filho, você não está fazendo correto. Não, Deus fez um beliscão um pouquinho maior para demonstrar a eles o poder de Deus sobre a vitória de Deus sobre o pecado. É que às vezes a gente pensa assim, aconteceu tal fato na Bíblia, né? Parece ser tão injusta a atitude de Deus perante os nossos olhos, mas a gente vai aprofundando os estudos e percebendo que não é a questão de injustiça de Deus. É que Deus age de formas para que chame eles, para que resgate eles do pecado. E Deus sempre é um Deus de condição. Se você fizer, se você não fizer, Deus é um Deus condicional. Então a gente às vezes pensa, por que aconteceu isso, né? E a purificação, ela vem através do fogo. E ela vem através do sangue. São duas formas, através da água também. Então existem símbolos de purificação. Deus, nesse momento, ele já utilizou a água para uma purificação. E agora ele vem utilizar o fogo. Exatamente. E depois vem a remissão total mediante o derramamento do sangue de Jesus. Mas, pastor, o senhor está ansioso para orar hoje? Totalmente ansioso. Então vamos orar para iniciar nosso para programa? adentrarmos a presença do Senhor juntos. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Então eu vou convidar os nossos ouvintes nas suas casas, nos seus lares, e depois quem estiver nos acompanhando através do canal no YouTube, que feche seus olhos e vamos orar e pedir a direção de Deus, pois sem Deus nada podemos fazer. Amém, amados? Amém. Amado Deus, eterno Pai, no nome santo e sagrado de Jesus, nós pedimos a Tua direção aqui nessa noite. Senhor, nós colocamos a nossa fé em ação na Tua presença, Pai, e pedimos em nome de Jesus que cada lar, cada família que está aqui conosco, nós possamos estudar a palavra de Deus juntos e termos a direção do Teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos ser direcionados pela Tua graça e que sejamos ministrados pela Tua palavra. Que nós possamos entender, compreender e Te adorar através da Tua palavra, Pai, fazendo o que Te aprouve, fazendo aquilo que Te agrada, fazendo aquilo que um pai espera de um filho amado, que espera de uma filha em Tua presença. Que nós possamos ser agradáveis a Ti, Senhor, e possamos aprender mais de Ti através da palavra que estudarmos hoje. Abençoa cada lar, cada família, que seja uma palavra rema, revelada do céu para cada um de nós, e que possamos ter os Teus estatutos escritos na nossa mente e no nosso coração. Assim nós cremos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 19 de Gênesis, o livro das origens, o livro dos pactos. Amém. Amém. Hoje eu vou fazer a leitura, né, pastor? Só que, assim, nós vamos fazer uma leitura, eu vou fazer a leitura de uma Bíblia atualizada, da Almeida do século XXI, que é uma linguagem atualizada, é a mais atualizada que uma das mais atuais. Mais atuais. Do João Ferreira de Almeida, né? Isso. Então eu vou fazer essa leitura. Eu estou com a minha Bíblia aqui, né? E vamos mandar um alô então para os nossos ouvintes. Eu quero mandar um abraço da dona Camila, mãe do Ariosto, no Ariosto, o pessoal de Santiago, lá no Rio Grande do Sul, que está nos ouvindo. Beijo no coração. Seu Dedé, Capitão Ivan, Coronel Genor. Nossa amiga Soraya, eu acredito que já está ligadinha. Que já está ligadinha também. Nossos filhotes, a Manuela já mandou um beijinho aqui que está. Um beijo no Caleb e na Manu. Um beijo na Manu, no Caleb. Os nossos amigos lá de... Nós estamos aqui, quem está lá de Porto Alegre, nos escutando, de Curitiba. Nós temos aqui, nós acompanhamos quem escuta pelo Linux ou pelo Windows, a gente consegue acompanhar quem faz... Quem está no computador ali, ele já aparece o sistema operacional. No aplicativo... Aí ele não pega. No aplicativo a gente não consegue acompanhar, mas pelo computador a gente consegue. E agradecemos a Amanda Camila aqui também, que está nos acompanhando. Que está aqui, que vai nos deixar, que a gente está com o coração apertadinho. A gente estava orando para Deus abençoar e também estava orando, ai Senhor, que faça feita a tua seja vontade. Feita a tua vontade, se for a nossa, segura aqui. Mas o Senhor... Mas foi feita a vontade do Pai, porque é o melhor.
ela vai nos abandonar, porque ela vai estar indo num novo caminho que o Senhor Estará preparou para sendo ela. ouvinte em Curitiba para a glória E de vai Deus. estar lá conosco em Curitiba também. Mas que Deus abençoe, que seja seguir um caminho de bênção, porque tudo que vem da parte do céu e que vem do Senhor é bom e agradável para nós. Amém, meu amor? Tu mora no nosso coração. E vai ser bênção lá em Curitiba também, em nome de Jesus. Amém. Ela vai ficar conosco. Só vai né? ter que tomar muito chimarrão lá, porque lá é frio. Então tá bom. Pastor, eu vou fazer a leitura, então, pra gente pegar um contexto total no Gênesis 19, daí depois a gente vai fazendo as inferências. E quem Contexto tiver, total, é por isso que eu sou fã do pastor. quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode mandar pelo WhatsApp da rádio, que é o 999417750. E também nós temos o Instagram, @radioresgate, @rádio.resgate com 2 T's. Aí a gente pode estar fazendo esse bate-papo, porque essa é a intenção do programa. Dúvidas, perguntas, eu não entendi, ou então na minha Bíblia tem fala um pouquinho diferente. Por que tem essa diferença? O que está acontecendo? Porque às vezes a versão aqui, que é a Almeida do século XXI, que a pastora vai ler aqui, de repente é diferente da versão que tu tem em casa. E aí é bom a gente dirimir, ou seja, diluir, diminuir essas dúvidas que existem entre uma versão e outra. Que na verdade, quando a gente vai fazer o estudo bíblico, até eu conversava com a Ariosto hoje à tarde, o ideal é a gente pegar várias Bíblias, de várias versões diferentes, e confrontando os textos, a gente chega mais próximo da vontade de Deus, mais próximo do que Deus deixou para nós através da sua palavra. Porque um vem de uma tradução no português, o outro de uma tradução do inglês, como é a King James, outra traz um pouco do alemão através da Bíblia de estudo ali da Reforma. Então, e a gente vai procurando fazer essa confrontação ali, essa comparação e trazendo o texto o mais próximo do original da palavra de Deus. Então vamos lá. Esse título, né, que a Bíblia traz, ela recebe 2 anjos em casa. Os 2 anjos chegaram, capítulo 19, versículo 1. Os 2 anjos chegaram a Sodoma no fim da tarde. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, quando os viu, levantou-se para recebê-los. Prostou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, peço-vos que entreis na casa de vosso servo para passar a noite e lavar os pés. De madrugada vos levantarei e seguireis o vosso caminho. Eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Porém Ló insistiu tanto com eles que o acompanharam e entraram em sua casa. E eles lhe ofereceram um banquete, assando-lhe pães sem fermentos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, todos os homens da cidade cercaram a casa, isto é, os homens de Sodoma, desde os moços até os velhos, sim, gente de todos os lados. Eles chamaram Ló e perguntaram-lhe: Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os aqui fora para nós, para que os conheçamos intimamente. Então Ló saiu à porta para falar com eles, e fechou-a atrás de si, e disse: Meus irmãos, peço que vos não porteis de modo tão perverso. Tenho aqui 2 filhas que ainda não conheceram o homem na intimidade, e eu as trarei aqui fora. Fazei com elas como bem vos parecer. Apenas nada façais desses homens, pois estão sob o meu abrigo do meu teto. Porém eles disseram: Sai daí. E continuaram: Esse indivíduo veio a viver aqui como estrangeiro e quer fazer-se de juiz? Agora faremos mais mal a ti do que a eles. Então atacaram o homem, isto é, Ló, e avançaram para arrombar a porta. Mas os hóspedes, estendendo as mãos, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueiras o que estavam no lado de fora, do mais moço até o mais velho, de maneira que se cansaram de procurar a porta. Então os homens disseram a Ló: Tens mais alguém aqui? Genros, teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens na cidade, tira-os daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o clamor contra ele tem crescido muito diante do Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo. Assim que Ló saiu, foi falar com seus genros, que iriam se casar com suas filhas, e disse-lhes: Levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor irá destruir a cidade. Mas seus genros acharam que ele estava brincando. Ao amanhecer, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não morras no castigo da cidade. Porém, ele se demorava.
Então os homens pegaram pela mão a ele, a sua mulher e suas filhas, sendo o Senhor misericordioso com eles, e, tirando-os, deixaram-no fora da cidade. Assim que os tiraram de lá, um deles disse: foge, salva tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum desta planície. Foge lá para o outro monte, para que não morras. Mas a gente, de repente, poderia vir até o 17 aqui, né? Que já são 30, no total, a gente vai ter aqui até o 38, e depois a gente pode continuar depois do intervalo. Então deixa eu só seguir até chegar a destruição ali de Zoar. Uhum. Então lá no 18 diz assim: mas Ló respondeu: assim não, meu senhor, o teu servo tem achado favor aos teus olhos e tens me mostrado grande misericórdia, salvando a minha vida. Mas não posso fugir para os montes, pois esse mal poderá apanhar-me e morrerei. Aqui perto há uma cidade para a qual posso fugir. Há uma cidade pequena. Permita que eu fuja para lá e salvarei a minha vida. E ele respondeu: também te atenderei a esse respeito, e não destruirei a cidade que acabas de falar. Apressa-te e foge para lá, porque lá poderei fazer porque nada poderei fazer enquanto não chegares lá. Por isso, aquela cidade foi chamada Zoar. O sol já havia nascido sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Aí agora continua o 24 até o 30, que vem a destruição de Sodoma e Gomorra, mas aí a gente fica até aqui então. Isso que a gente vai até o 38 depois do final. Isso. Até o 38, é verdade. Suas anotações abençoadas. Então, hoje assim, ó, como a minha Aqui está acompanhando a partir de hoje, a pastora sempre tem um caderninho que ela faz anotações quando ela está estudando a Bíblia, pega uma Bíblia, pega outra Bíblia. Eu digo que ela está reformulando ali tudo. Vai ser lindo quando ela publicar esse caderninho, né, pastora? Hoje eu não fiz muitas anotações porque a minha mão estava doendo muito para eu poder pegar a caneta e anotar, então eu fui riscando na Bíblia hoje. Eu fiz uma arte. Eu risquei na Bíblia, mas eu amo riscar na Bíblia porque isso vai chamando, assim. Então ali quando ele fala, né, no capítulo 19, no versículo 1, entrada, eu destaquei essa questão: por que Ló estava na entrada da cidade? Por que é importante falar para os ouvintes por que Ló estava na entrada da cidade onde ele recebeu os dois anjos, os dois homens? Porque na realidade o Ló, ele não viu no primeiro momento que eles eram dois anjos. Primeiro ele achou que eram dois homens. Porém, quando ele percebeu, ele caiu de joelhos e disse, né, venham para minha casa. Mas por que o Ló ficava ali na entrada da cidade? Porque estar na entrada da cidade era um lugar que as pessoas que tinham influência e que eram os grandes negociantes, eles permaneciam na entrada das cidades para receber quem chegava, né, pastor? Assim, na época ali de Ló, as cidades, elas tinham costume assim: para adentrar a cidade, primeiro as pessoas eram interrogadas: o que tu vai fazer dentro da nossa cidade? Porque tinha um problema de invasões, porque as pessoas que tinham posses ficavam dentro dos muros da cidade, aqueles que eram menos favorecidos ficavam do lado de fora dos muros. Né? Exatamente, os próprios ricos se protegiam ali. Sodoma tinha, como a gente viu na semana passada, Sodoma tinha uma proteção além, uma proteção perversa em relação a isso. Quando alguém chegava com dinheiro e com posses, eles tinham um imposto que não era baixo. Em Sodoma era um imposto alto. Você veio para morar e para negociar na nossa cidade, pague o imposto. Se você tiver dinheiro para pagar o imposto, você é bem-vindo na nossa cidade, porque você é alguém de posses, alguém de dinheiro, você terá as portas da cidade abertas para você. Porém, se viesse alguém e essa pessoa não tivesse muitas posses, ela não tivesse dinheiro, não tivesse como pagar o tributo, aí havia um tributo de vergonha. Por que era tributo de vergonha? Porque daí, e geralmente o que iria acontecer, o dono da casa, o homem da casa, ele não iria querer se sujeitar. Quem estava chegando, ele dizia: eu quero me estabelecer dentro dos muros. Aí eles disseram: não, você paga. Não, eu não tenho dinheiro para pagar o imposto. Não, então nós temos o seguinte, nós temos uma regra. Para que você queira que a sua família esteja dentro dos muros, habitando conosco, se você não tem o dinheiro, então nós vamos cobrar algo de você. Você, como dono da casa, você será violado, você será, nós faremos de você, você será estuprado. Ou seja, você vai pagar o imposto de carne, você será abusado, ou seja,
Aí o que acontecia? Geralmente o dono da casa disse, não, eu não tenho dinheiro para adentrar. Se você quer se sujeitar a isso, ou você quer morar fora dos muros. Então, automaticamente, ele não iria fazer isso para ganhar a confiança deles e a sua família morar dentro dos muros, sendo que a sua família já entraria desonrada na cidade. Então era uma forma de barrar as pessoas, era uma forma que Sodoma tinha de barrar a entrada de pessoas que não tinham posses dentro dos muros da cidade. Eles só queriam dentro da cidade grandes comerciantes e pessoas abastadas, com muito dinheiro, que pagassem o tributo e que também viesse a trazer mais dinheiro, mais negócios para dentro da cidade. Então eles tinham esse imposto de vergonha, digamos assim, para impedir que as pessoas que não tinham dinheiro adentrassem a cidade. Sim. Só que tudo, nesse tempo antigo, tudo se resolvia na porta da cidade. Quem entra, quem não entra. Então, as pessoas que tinham uma posição de liderança ficavam no portão. Então, Ló tinha dentro da sociedade, por isso que a gente consegue compreender, que Ló, por ele estar ali na entrada, no portão de entrada da cidade, ele não apenas era um dos ricos comerciantes de lá, mas ele tinha uma posição junto ao rei de Sodoma de alguém que... Ai, desculpa. Não, de alguém que, por ele estar no portão e ele interrogar quem entrava e quem chegava, ele era alguém que tinha uma posição de liderança. Tanto que aquela coisa que quando Jesus fala, olha só, a gente está falando aqui em Gênesis capítulo 19, mas quando aquela prostituta, aquela mulher que adulterou, é levada diante de Jesus, olha só, quanto tempo se passa daqui de Gênesis até Mateus. Levam aquela mulher e qual era a regra? Quando uma mulher e um homem eram pegos em adultério, tinha que se pegar os dois, levar à porta da cidade e lá deveriam ser apedrejados. Aí vem a parte onde está o erro dos fariseus, porque pegaram a mulher, não levaram o homem junto, levaram somente ela. O homem eles erraram, eles tapearam, não levaram o homem, possivelmente era alguém dos fariseus. Eles não levaram o homem junto para ser julgado e perguntaram para Jesus o que tinha que fazer. Mas aí a gente entende que eles armaram para Jesus também, não, mas assim, ó, não entrando no mérito e explicando o Novo Testamento, mas só para ilustrar que desde a época aqui de Gênesis, da época de Ló, da destruição de Sodoma, até a época de Jesus, tudo se resolvia no portão de entrada. Então tudo se resolvia, as questões, quem pode entrar dentro dos muros, quem não pode entrar. Era um ponto central. Por isso que Jesus utiliza a parábola do camelo. Então só pode, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Então essa parábola que Jesus utilizou já vem dessa questão toda de que para adentrar o reino você tem que passar pela porta estreita. Se você conseguir passar pela porta estreita, você é alguém que realmente, porque todas essas dificuldades, tudo se resolvia no portão. Já é essa questão de ir para o céu, né, passar pela porta, você já está remetendo aqui, né? A realidade da Bíblia, ela vai e volta e sempre ela vai no mesmo Por isso é a palavra caminho. de Deus, ela é exata. Exato. Então aqui estava o Ló, à porta, olhando, e ele olha, vem aqueles dois, aí que vem uma pequena divergência teológica de algumas Bíblias, que ali diz que, né, que a gente até conversava hoje à tarde, mas ele não reconheceu que eram anjos, né? Ele reconheceu 2 homens. Né? Aí tu até comentava comigo hoje. Sim. Mas, poxa, Abraão quando olhou, ele automaticamente viu que era Deus. Que é uma diferença entre a fé de Abraão e a fé de Ló. E eram os mesmos anjos que estavam com Abraão, era Jesus, era o Senhor, porque ele não disse que era Deus ou se era Jesus, fala que era o Senhor e 2 anjos que chegaram para entregar que Sara teria um filho, né? Teria Isaac. Só que eles saem dali e vão até Sodoma para destruição. Porém, Deus fica com Abraão e eles dialoga com ele sobre o que iria acontecer e os dois seguem viagem. Exatamente. E estão chegando agora no portão. Então assim, há uma diferença entre Abraão reconhecer quem eram aqueles homens que era o Senhor e eram anjos, e a diferença, mas aí aonde está a diferença? Na fé de cada um. A gente lia, eu estava lendo numa Bíblia que diz tudo realmente, até algo que a gente comentava, que ela dizia que ele não reconheceu que eles eram anjos, né? Então a gente tem que ter cuidado às vezes para os tipos de traduções e os estudos que tem, né? Porque às vezes
tem umas escorregadinhas. O que a palavra não Porque traz, a gente não essa pode. escorregadinha? Porque a gente estava conversando para o nosso ouvinte entender. Porque a Bíblia ali diz, essa Bíblia de estudo trazia que ele não havia reconhecido que eram anjos. Mas uma pessoa com a importância que ele tinha na sociedade de Sodoma, ele olha dois homens chegando, ele os chama de Senhor e ele se apresenta como servo deles e se prostra. Alguém com a autoridade e poder que ele tinha naquela sociedade, se ele não houvesse reconhecido que era algo da parte do Senhor, que eram seres celestes que vinham da parte do Senhor, ele não teria se prostrado e muito menos teria se apresentado seu servo. Como ele coloca no versículo 1 aqui. A noite estava caindo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, então foi logo que ele viu. Não houve tempo para ele pensar no que estava acontecendo. Quem eram? Pelo menos a minha versão que eu estou utilizando aqui é a King James de 1611. Então ela diz assim, Ló estava sentado à porta da cidade. E logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra. Então ele olhou e ficou, não, eles vêm da parte de Deus, eu vou lá e vou me prostrar a eles. Ele não se prostraria se não houvesse um senhorio naqueles dois que estão chegando. E ainda ele coloca assim, ó, que quando ele fala que ele se prostra e se coloca como servo, ele ainda quer os levar para pernoitar na casa dele. Por que Ló queria que ele pernoitasse lá, que os dois pernoitassem lá? Porque ele sabia dos perigos que tinha em Sodoma se eles fossem, porque os anjos não queriam ir para a casa de Ló, eles queriam permanecer na praça da cidade. Só que Ló sabia que se eles permanecessem na praça da cidade, eles poderiam ser abusados sexualmente. Porque foi o que aconteceu, ele os levou para casa e os homens da cidade. E o que ainda mais a gente fica se questionando, assim, quando vai se aprofundando na palavra de Deus, é que assim, ó, desde o mais novo até o mais velho, então não existia assim, eram só homens de idade que foram, de forma alguma. Eram de crianças até idosos. Todos foram diante da porta de Ló, né? Mas eu tô lá na frente já. Tem algumas coisas que a gente... Até velhos, de mais novo. Todos eles, no caso ali também difere um pouco essa minha versão aqui, porque ela é clara em dizer assim, que traze-os, no versículo 5, traze-os aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Então o intento deles era, chegaram dois estranhos, e esses estranhos não pagaram imposto, porque daí vem aquela questão da lei. A lei era, ou paga imposto, ou é abusado sexualmente. Então, entraram dois aqui e não pagaram, e tu colocou eles dentro da tua casa. Traz eles para fora, já que eles não pagaram imposto, nós vamos abusar deles. Exatamente. Porque também as pessoas ficam questionando, mas por que eles eram tão perversos que eles queriam fazer isso? Mas é porque a lei daquela cidade, a lei de Sodoma era essa. Ou você entra e paga o imposto, ou se você não tiver o imposto, você vai ser abusado. Aí o que acontece? Todos eles se levantam porque corre dentro de Sodoma. Entraram dois estrangeiros e eles não pagaram imposto. Então nós iremos lá, arrancaremos eles da casa de Ló e vamos abusar deles. Porque quando faz uma leitura rápida da Bíblia, a pessoa não entende por que essa perversidade, por que eles queriam abusar tanto dos anjos. Mas é porque era uma lei, era o costume na cidade de Sodoma. O rei tinha instituído isso. Por quê? Até por uma questão de preservação da própria sociedade de Sodoma. Como é que nós vamos colocar pessoas sem posses aqui dentro? Daqui a pouco nós vamos ter uma criminalidade muito alta aqui dentro. Era como se fosse uma forma de proteção deles. E aí eles agiram como? Não entrando no mérito de ser correto ou não ser. Mas eles estavam fazendo o que estava na lei. Não pagaram imposto, traz para fora que nós vamos abusar deles. E daí, quando eles entram na casa de Ló, Ló serve pães asmos para eles, né? Eu tava vendo que tem algumas traduções das Bíblias que diz pães asmos e tem outros que falam pães ázimos, né? Que quer dizer a mesma coisa. Que eram pães sem fermentação. Aí, procurando quando que surgiu essa questão do que foi servido para os anjos na casa, a gente foi ver que esses pães asmos, eles estão de acordo lá com a tradição judaico-cristã, que quando os israelitas foram fazer esse pão a primeira vez, ele já existia, mas a menção dos pães sem fermento, porque o fermento ele precisa de um tempo para ele levedar, né? Para que ele cresça.
E quando o Senhor mandou que Moisés os tirasse lá do Egito e eles saíssem na peregrinação deles, né, na libertação do Egito, eles fizeram os pães ázimos, por quê? Porque era um pão que vai somente água e farinha. E vai ser cozido no fogo. E vai ser cozido ou no fogo ou em cima das pedras, né? Como a gente já viu como que eles preparavam. Então era porque para levedar a massa leva um tempo de meia hora, né? 1 hora dependendo do clima. E aqui nos pães ázimos eles faziam ele por quê? Porque era um pão que não precisava esperar. Amassava, já assava e pronto. E isso arremete lá ao tempo que eles foram sair do Egito. Claro que o Egito é mais para frente, essas coisas vão acontecer mais para frente, mas os pães ázimos é a referência judaica, cristã, é disso, da saída, porque era um pão que se fazia rápido e se poderia fugir rápido, é como se fosse a fuga, né? A saída deles na rapidez, por isso que eles utilizavam. E aí por isso da festa após o êxodo, após essa vitória que Deus deu a eles, a instituição da festa dos pães ázimos, ou ázimos. Né, comemorada até o dia de hoje pelo povo judeu. Aí depois ele coloca, né, que quando eles, a palavra coloca que quando eles entram na casa, aí eles vão e batem na porta de Ló, né? E Ló oferece as suas 2 filhas virgens, que até na leitura que eu fiz, que eles não tinham intimidade com nenhum outro homem, ou seja, elas eram virgens, porque ele sabia que volta-se aquela questão do versículo, do capítulo que a gente estudou e daquele versículo que falava sobre a hospitalidade. A hospitalidade era algo tão importante para eles que ele preferiu, por estar atendendo, recebendo aqueles anjos na casa dele, aqueles homens, ele tinha que ter uma hospitalidade gigantesca, porque ele fala assim, entre e lavemos os pés, lavar os pés de alguém naquele momento, era a questão de ser um hospitaleiro, de tratar bem aquela pessoa que ia chegar na sua casa. E ele lava os pés e serve o banquete, né? Pela hospitalidade. Daí, quando eles dizem, tira eles para fora, porque eles queriam abusar deles, simplesmente ele diz, não, eu não vou entregar eles, porque eles estão sobre o meu teto. Ou seja, eu tenho que ter uma hospitalidade, tenho que ter um cuidado, um respeito por eles serem meus hóspedes. E daí, simplesmente, ele quer mandar as filhas para fora. E as filhas sendo virgens, faça com elas como bem prover a vocês. Ou seja, faça com elas o que quiserem. Não é uma atitude correta. Se a gente analisar, ele entrega as filhas para que as filhas fossem estupradas, sei lá por quantas pessoas, porque não menciona quantos foram. No lugar dos dois estrangeiros que estavam no caso dos 2 anjos. Ele compreendia a magnitude dos anjos. Sim, ele compreendia a magnitude e a questão da hospitalidade novamente, que ele não poderia deixar que ninguém, enquanto estivesse sob o teto dele, viesse a sofrer qualquer tipo de abuso. Que a gente tem Jesus trazendo isso de volta. Não deixem a hospitalidade de lado, porque por ela alguns hospedaram anjos sem saber. Exatamente. Então a hospitalidade, ela é um mandamento, é algo que Deus colocou para nós e que nós devemos preservar. Nós não podemos despedir alguém da nossa casa com fome. Nós não podemos despedir alguém da nossa casa com sede, alguém da nossa casa que esteja com frio. Né? A hospitalidade, o amor fraternal, ele tem que habitar o coração daquele que segue a Cristo. É um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então a hospitalidade, ela faz parte da cristandade, de um mandamento divino que tem que estar inscrito no coração de todo aquele que segue a Cristo. Pastor, já é o horário do nosso intervalinho. Vamos para o intervalinho, logo a gente volta. A gente está no iniciozinho. Então, vamos lá. Daqui a pouco voltamos. Daqui a pouco voltamos. Um beijo no coração. Noite, voltando novamente. Estamos Glória aqui. a Deus, mas antes aleluia. de continuarmos, a gente precisa mandar um abraço para o pessoal lá de Porto Alegre, que está nos escutando, Joinville, Floripa, Blumenau, Curitiba. Muito obrigada por estar conosco. Mandem suas perguntas, se tiver suas dúvidas, para a gente poder fazer assim, bem interativo, assim, a gente poder ir respondendo e estudando juntos. E tem o pessoal também que assiste, né, e que ouve pelo aplicativo. E eu quero mandar um beijo no coração da minha médica do coração, que eu amo muito, que é a doutora Ana, que ela tá lá em Floripa, olhando o Velho Testamento, é muito bom. Eu gosto do novo, ela gosta do novo, mas o velho a gente precisa entender, doutora Ana, porque assim, ele é difícil mesmo, sabe? E um beijo no teu coração, tu sabe que eu te amo, né?
Mano Mas- Ariosto, que O bênção! Mano Ariosto também com a sua mãezinha lá em Santiago nos escutando. A dona Camila, abençoada, e o meu irmão de coração Ariosto, ouvindo a rádio lá em Santiago, no Rio Grande do Sul. É um privilégio estar com vocês. Olha só, a doutora Ana fez uma pergunta assim, ó. Ele já sabia que era os anjos quando ofereceu as filhas? Sim, Sim. ele já sabia, tanto ele já sabia que ele dentro da, não vou nem falar uma questão de ética, mas dentro da ótica que ele tinha, ele percebeu quem estava com ele na casa dele. Quando já começa ali que ele coloca os olhos nele, e aí apressadamente ele vai e se prostra, os chama de senhores e se coloca como servo deles, ele está reconhecendo a soberania, ele está reconhecendo que algo de Deus está vindo sobre ele. E ele quer levar para casa, ele quer levar aquela bênção para casa. Então ele vê a superioridade de algo que é do céu, que é divino, e ele quer proteger. Ele diz, está debaixo do meu teto, está debaixo da minha proteção. Então, se vocês querem cobrar deles, não cobrem. Eu lhes dou as minhas filhas para que seja cobrado então deles. E aqui na Bíblia do Lutero, né, da Reforma, eu sempre digo do Lutero, mas é da Reforma, ele fala assim, ó, que porém a proposta do justo Ló foi terrivelmente errada. Bom, isso não, a gente nem tem que questionar. Não é Mas um o que ele fala? Talvez ele buscasse o que considerava o menor dos males, ou seja, eu permito um estupro heterossexual do que um estupro homossexual. Aqui a Bíblia traz como contexto, né? Na sua sugestão, mesmo assim, foi horrível as duas. Mas a gente volta da questão da hospitalidade. Mas a questão da gama de valores que ele tinha. Sim, Que algo que vem do céu, algo celeste, era superior a algo da terra. Então, dentro da sua escala de valores pessoais, o que vinha do céu era superior à entrega das próprias filhas. Então, dentro da ótica dele, não, algo que veio do céu eu preciso preservar, eu preciso não permitir que seja tocado. Então, em última instância, vou entregar as minhas filhas, mas não toque naquilo que é divino. ó, tem mais uma pergunta, pastor, aqui. Eu ia te chamar de professor, ver a loucura da pessoa. Assim, ó, a pergunta é assim, será que não seria mais certo Ló ter se sacrificado do que ter entregado as filhas? É que assim, as filhas, é que para tocarem nele, eles até já tinham prometido que fariam isso, Sim. após terem tocado nos estrangeiros. Mas a preciosidade das filhas, que eram virgens e que inclusive já estavam prometidas em Aos casamento. sodomitas. Aham. Já havia 2 sodomitas que quando os anjos aqui mais à frente, eu acho até que tu já leu essa passagem ali, elas já estavam prometidas em casamento a eles. Porém, ele achou que era precioso e que conseguiria aplacar a fúria deles oferecendo as filhas. Porque se ele se oferecesse, não teria o mesmo valor que elas. Porque elas Então eram ele tentou virgens. aplacar a ira de toda aquela multidão oferecendo as filhas. Mas não era o intento deles, eles queriam os estrangeiros. Uhum. Como eles queriam os estrangeiros, como eles queriam forçar a porta, eles queriam empurrar ele, os próprios anjos vêm, abrem, puxam ele para dentro, fecham a porta. Por quê? Porque assim, na ótica de Ló ali naquele momento, por mais que ele estivesse reverenciando e sabendo o que era celeste, mas ele não estava vivendo naquele momento por visão, ou seja, pela visão espiritual do que estava acontecendo. Ele estava ali, ele estava preocupado com o que estava ao redor, pela vista, pela visão, pelos olhos da carne. Ele estava olhando, meu Deus, eu tenho uma turma aí fora, a cidade inteira se levantou, eles querem quebrar minha porta, eles querem estuprar esses 2 seres celestes que estão comigo aqui, e automaticamente depois viria sobre a casa dele. Sim. Porque a ira de toda aquela turma não iria ser aplacada só pelos 2, porque eles disseram, faremos coisa pior a ti. Uhum. Então havia uma sentença sobre a casa de Ló também. Isso é importante a gente se atentar, que não apenas eles queriam os seres celestes, eles não queriam apenas os estrangeiros, mas eles também já tinham sentenciado, a ti faremos coisa pior. Então algo viria sobre a casa dele. Só que ele estava olhando com olhos que vislumbravam o que estava ao redor, a situação ao redor, e aí trazendo uma aplicação prática disso
na nossa vida cristã. Muitas vezes a gente olha para as circunstâncias ao redor e a gente não consegue ter a fé para enxergar com os olhos, com a visão espiritual as coisas. E aí a gente olha para as circunstâncias ao redor, para uma perda de emprego, para a perda de um ente querido, para uma dificuldade no casamento, uma doença como o câncer que acometeu a minha esposa, como um problema que vem no quadril, como aconteceu comigo ali. Mas a gente não pode olhar para as circunstâncias ao redor. A gente não pode viver por vista. A pessoa que decidiu, é uma decisão, você decidiu atender o chamado de Deus e viver conforme as Escrituras, você não vive mais pelo que você vê, pelas situações ao redor. Você vive pela fé no Filho de Deus. Você vive por visão, por uma visão espiritual. Hoje eu conversava até com meu amigo Ariosto, hoje à tarde, e rememorando com ele uma coisa que é a grande verdade da vida. Cristão não morre, cristão volta para casa. Não há condição de morte para o cristão, porque a grande condição de morte não é quando é finita a vida aqui na terra. O grande temor que todos devem ter é de Deus. Tem que temer a Deus, porque Ele pode matar a alma, Ele pode matar o espírito, separando eternamente da presença dEle. Mas o cristão, ele não morre, porque ele não vai sofrer a segunda morte. Não vai ser separado de Deus. Ele vai apenas voltar para casa. E outra coisa, né? Então, essa é a grande verdade da vida. O cristão não morre. Você volta para casa. E assim, outra coisa que é muito importante é que os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. São muito superiores ao que nós podemos pensar, imaginar. Por isso que não pode viver pelo que você está vendo ao redor, pela tua vista. Tu tem que viver por visão espiritual. Senhor, algo está acontecendo comigo hoje. Na minha ótica, não está correto, eu não estou entendendo. Mas eu sei e eu tenho fé que o Senhor tem um propósito maior sobre tudo isso que está acontecendo. Se for da tua vontade, me esclarece, porque nem sempre é da vontade dele. E que às vezes quando tu passa por situações assim que são apavorantes na tua vida, como eu passei pelo câncer, e percebo que eu imaginava, poxa, mas por que eu? A gente se faz essa pergunta, né? Eu nunca questionei isso, mas eu pensava assim, mas por quê? Pra quê? Na realidade, eu nunca perguntei o porquê, eu sempre perguntei a Deus o pra quê, né? Hoje eu entendo que os planos dele eram muito maiores do que os meus. E então, assim, a gente não tem que analisar a situação pelo hoje, a gente tem que analisar pelos planos e projetos de Deus. Eu sou outra pessoa a partir do câncer. Eu sempre segui a Deus, sempre amei a Deus, mas hoje eu tenho um Deus diferente na minha vida. Um Deus que eu pude provar que realmente é um Deus de amor, que realmente é um Deus que está ali junto e que Ele não te abandona. É bíblico. A Bíblia diz, vede e provai que o Senhor é bom. Exatamente. Bondade. Um Deus de amor é um Deus bom. E prova da bondade dele todos que se aproximam dele. Exatamente. Mas daí voltando, pastor, mas aí que eu ia pegar Jó, esse gancho agora, porque assim, ó, voltando ali, trazendo da aplicação prática que a gente teve aqui, mas ainda dentro da mesma ótica. O que estava acontecendo? Para o Ló, havia dois seres celestes, havia uma situação que havia se moldado, que ele estava temeroso porque ele sabia que aconteceria algo com eles e depois aconteceria com ele e com a casa dele. Ele estava vivendo não pela fé. Porque a fé, tu falaste muito bem isso, a fé dele não era a fé de Abraão. Mas a gente vai ver que ele não estava entendendo, nem compreendendo, porque o propósito de Deus em enviar aqueles anjos ali era muito maior do que qualquer expectativa que o Ló tivesse. Exatamente. Era muito maior do que qualquer dificuldade. E o Ló ainda ia ter que aprender uma dura lição que todo cristão tem que aprender. Morrer para si e nascer para Deus. E assim, ó, ele só foi, e é importante a gente colocar isso também, que Ló só foi, a família dele só foi guardada não por Ló, porque Ló o adorava Deus. Ele conhecia o Deus de Abraão, do seu tio. Só que a vida dele foi preservada e da família porque Abraão pediu por ele diante do Senhor, no monte, olhando para a cidade de Sodoma. E porque Ló, ele não fez um pacto com Deus. Quem fez um pacto com Deus foi Abraão. E o pacto entre Abraão e Deus era a parte de Deus
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Ló, por mais que ele tivesse separado, foi pela briga entre os pastores que ele se separou do tio. Mas ele sempre teve o tio em boa conta, ele sempre gostou de Abraão, ele sempre quis estar ao lado dele. Quando o pai dele morre, o pai dele passava a ser Abraão. Aonde Abraão fosse, ele ia junto. Por quê? Porque ele era um órfão de pai, mas ele seguia o tio. E aí o pacto de Deus, a aliança abrâmica, a aliança de Abraão e Deus era essa. Deus disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, Ló foi bendito e salvo da destruição, não por ele. E a própria Bíblia vai dizer aqui, depois tu vai terminar a leitura aqui, a própria Bíblia exalta isso. O Ló foi salvo por intermédio de Abraão. Por intermédio de Abraão, da oração dele, e por consideração a Abraão, Deus salva Ló e a família dele. Exatamente. E assim, eu fiquei me perguntando, assim, quando eu estudava, eu fiquei pensando, mas poxa, assim, fala ali no capítulo, no versículo 13, diz assim, ó, que clamor chegando até a presença do Senhor, ou seja, havia um clamor que chegou diante da presença do Senhor. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque assim, ó, eu pensava, como assim eles não adoravam a Deus? Quem clamou para esse clamor chegar diante da presença de Deus? Você tem uma ideia de clamor. A gente pensa a Bíblia. Que o clamor é tudo aquilo que a gente chega e suplica diante de Deus. Você clama a Deus por algo, certo? Só que tudo chega diante da presença de Deus. Clamor é como se fosse, clamor é igual ao louvor. Não funciona nessa ótica. Não funciona nessa ótica. Então, assim, ó, o clamor chegou até Deus, mas quem clamou para que Deus destruísse Sodoma e mais as outras 4 cidades, né, que foram destruídas junto? Porque não foi só Sodoma e Gomorra, foram as outras cidades, foi Adimá, foi Zeboim, foi Bela, que a própria cidade que chamavam de Zoar também foi destruída. Significa, né? Pequena. A cidade de Zoar, que é para onde Ló quis fugir, também foi destruída. Então, enquanto ele estava lá, ela não foi destruída. Ele saiu. Quando ele vai para as montanhas. É por isso que os anjos dizem: vai-te logo, porque enquanto tu estiveres aqui, não poderá ser destruída a cidade. Então, por isso que os anjos pegaram eles pelas mãos e levaram eles para. Literalmente pegaram eles pelas mãos e levaram. E daí eu volto na questão: mas que clamor é esse que subiu aos céus para que Deus tivesse com toda a sua ira destruído Sodoma? Aí a gente foi estudar o que isso realmente quer dizer. Todo clamor vai subir a Deus, sendo um clamor bom, um clamor mau. As atitudes, como eles viviam, a forma que eles conduziam a sociedade de Sodoma, era um clamor que subia a Deus, mas não com bom, não chegava com um cheiro suave diante do Senhor, ele chegava com um cheiro podre, de podridão, de pecado. Não há condição de que o clamor, ou seja, o clamor é o burburinho, os gritos, a dificuldade, a reclamação, dentro da ótica que Deus tudo pode, onipotente, onisciente, tudo sabe. Então, como ficaria, Deus não tem os ouvidos agravados para que ele não soubesse o que estava acontecendo naquela cidade, para que ele não soubesse as atrocidades que estavam sendo acontecidas nessa cidade, para que ele não entendesse que a altivez dela, ou seja, que ela era uma cidade, que ela era muito altiva, que a honra era somente para ela. Então, eles eram pessoas que achavam que eram superiores aos outros. Então, tu já falaste isso também no outro programa. Não era só o pecado da imoralidade sexual, que é onde todo mundo bate. É também que eles não repartiam nada com ninguém, tanto que só entrava dentro da cidade para morar, dentro dos muros, quem tinha posses, quem não tinha posses, e ainda insistisse em morar na cidade. Ele era o pai da família, ele era o desonrado. São 4 situações que foi, por que Sodoma foi destruída e não as foi outras especificamente cidades? Por uma Só única. pela imoralidade sexual, foi pela imoralidade sexual, foi um dos fatores. Mas não a só. falta de hospitalidade é outro fator, ou seja, você paga impostos, você vai ser estuprado, então isso já entra numa falta de hospitalidade. A soberba, eles eram soberbos, eles achavam que eles podiam todas as coisas. E praticavam acepção de pessoas. Assim, já na entrada da cidade. A fartura de pão que eles tinham, mas eles não distribuíam, eles não dividiam, foi o outro fator que fez com que Deus destruísse Sodoma.
e a abundância de ociosidade. Como eles eram muito abastados, como eles tinham muito pão, eles eram soberbos, eles eram ricos, eles cometiam imoralidade, eles tinham muito tempo ocioso. Esses foram os fatores que foi destruído Sodoma, né? Então, assim, não só pela imoralidade, mas também. Então, Esse são ócio fatores. que mais tarde vem a fazer com que a própria Roma caísse dos mesmos pecados de Sodoma, pela Exato. ociosidade, porque chegou um momento em Roma, né, só para ilustrar o que acontecia em Sodoma, que é cíclico os pecados humanos, que chegou uma época em que nada se fazia em Roma. Os romanos não faziam. Para cozinhar tem o escravo, para limpar tem o escravo. Tudo os escravos faziam. E o romano em si, ele tinha muito tempo ocioso. E nesse tempo ocioso, eles acabavam sendo dados ao vinho. E ao muito vinho, aí vinham todos os problemas da imoralidade sexual que abateu o Império Romano. Os E que bacanais. veio também já da cultura greco-romana, com seus deuses que também tinham esse ócio ali. Tanto que Atenas, ali eles tinham essa ociosidade lá nessa cidade-estado, e acabou com a derrocada deles para Esparta, onde a Esparta não praticava essa ociosidade porque tinha Eram toda uma guerreiros, outra né? estrutura bélica. Mas Sodoma, ela vem da mesma forma, cai na imoralidade sexual porque eles eram o que? Eles tinham tempo ocioso para fazer isso. E mais pra frente vai Não chegar. vamos entrar no mérito daquele livro do Domênico De Masi, o ócio criativo, porque o ócio deles não tinha nada de criatividade. Era um ócio perverso que eles praticavam em Sodoma. Tá, então eu posso terminar de fazer a leitura do capítulo? Senão não vamos terminar esse Então capítulo. assim, agora Tem no tanta coisa capítulo, gostosa para ler na palavra, para estudar. no 19, no versículo 24, diz assim: Então, da sua parte, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda a planície, todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde havia permanecido em pé diante do Senhor, e contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que da terra subia fumaça como de uma fornalha. Aconteceu que quando Deus acabou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao devastar as cidades onde Ló havia habitado. Ló subiu, vindo de Zoar, e foi habitar nos montes, e as suas 2 filhas foram com ele. Como temia habitar em Zoar, ele e suas 2 filhas foram habitar numa caverna. Então a primogênita disse à mais nova: Nosso pai já está velho e não há homem nesta terra para nos possuir, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, beber e deitemo-nos com eles, para que conservemos a descendência do nosso pai. Assim deram vinho para o pai beber naquela noite. A primogênita entrou, deitou-se com seu pai, e ele não percebeu quando ela se deitou, e muito menos quando ela se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite eu deitei com meu pai. Vamos dar-lhe vinho para beber também esta noite. Depois entra e deita-te com ele, para que conservemos a descendência do nosso pai. Então tornaram a dar vinho para o pai beber também naquela noite. A mais nova levantou-se, deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou e nem quando ela se levantou. Assim as 2 filhas de Ló engravidaram de seu pai. A primogênita deu à luz a um filho, a quem chamou de Moabe, e este é o pai dos moabitas de hoje. E a mais nova deu à luz a um filho, a quem chamou de Benjamim, este é o pai dos amonitas de hoje. Essa parte aqui tem muito comentário pra gente fazer, né, pastor? Eu acho que no programa da semana que vem a gente teria que fazer esses comentários só dessa parte das atitudes das filhas e por que elas fizeram. Né? Não Porque só um das capítulo, filhas, a gente tem outros. muitas coisas que permaneceram. É que tem em essência, tem muito conhecimento bíblico aqui que o Senhor deixa preservado para nós, que tem aplicações práticas, inclusive, nos dias de hoje. Porque Acho que a gente não faz essa leitura da destruição de Sodoma e Gomorra agora e comenta, deixa para o próximo programa. Porque daí a gente vai, porque já está quase acabando o nosso programa, e daí a gente fica se detendo nessa primeira parte do capítulo 19. Infelizmente já está quase terminando Quase o programa. acabando. E a gente tem aqui, por exemplo, a grande dificuldade do apego aos bens materiais. Ele se demorava para sair porque ele queria juntar. O apego à posição que ele ocupava, porque quando ele chegou a ocupar a posição que ele queria dentro de uma sociedade, ele não quis
após aquela guerra que houve lá atrás, que a gente acompanhou, que a gente explanou ali, estudou junto com os ouvintes. Quando Abraão vence e ele devolve tudo ao rei de Sodoma, ele devolve não só as pessoas que o rei pediu para reconstruir a cidade, ele devolve todos os tesouros, ele não fica com nada para ele. Simplesmente Ló não quer ficar com ele. Ele disse, não, deixa eu voltar a morar naquela cidade. Eu quero voltar a morar naquela cidade. E aí, como o Abraão, ele dá o livramento para o rei, ele dá o subterfúgio, os recursos, o povo, ele restitui tudo ao rei, o rei coloca, então, o sobrinho numa posição de liderança dentro da cidade. Por isso que a gente pode olhar ele hoje, chegando esses dois ali, esses dois anjos, ele à porta da cidade com uma posição de liderança, e até quando as pessoas brigam com ele ali, dizem, mas esse estrangeiro chegou aqui, ele quer ser juiz de tudo. Então quer dizer que ele era uma forma de juiz. Ele era alguém que tinha realmente uma relevância, falado pelos próprios sodomitas aqui, que ele tinha uma posição de relevância sobre a cidade. Então ele tinha uma posição social que ele demorou para conseguir deixar isso de lado e fugir da cidade. Ele estava muito apegado à posição social dele. E outra situação também, olha como Deus foi misericordioso. Elas eram virgens, né? Elas não conheciam o homem, como a palavra diz. E elas estavam dadas em casamento, prometidas em casamento para 2 sodomitas, né? Para 2 cidadãos de Sodoma, que não cultuavam o mesmo Deus de Abraão, nem o Deus de Ló. E ele já estava fazendo algo errado. Isso, porque eles não poderiam casar sem que fosse Esse alguém... seria um dos motivos para eles não habitarem lá. Exato, não, mas... Porque para não haver um casamento com quem não fosse da mesma linhagem. Exatamente. Porém, olha a misericórdia de Deus. Ele permitiu que o Ló fosse até os rapazes e dissesse, vamos embora, fujam porque a cidade vai ser destruída. E os rapazes, por não conhecerem, por não darem atenção à fala do futuro sogro, simplesmente acharam que ele estava brincando e permaneceram e foram destruídos. E pereceram com a cidade. Pereceram junto com a cidade. Então é essa questão da obediência, de dar ouvido às coisas de Deus. A gente sempre tem que ficar atento. Aí entra o capítulo da mulher do Ló. Ela estava tão apegada àquela parte material que ela não conseguiu obedecer e olhou para trás. Exatamente. Né? E isso é uma grande advertência para todos nós que servimos a Deus. Nós não podemos olhar atrás, olhar para o velho homem que não nasceu da água, que não se batizou nas águas, e que aquele homem que a gente deixa, aquele velho homem, quando a gente nasceu de novo, as coisas que ficaram para trás passaram. Os pecados que ficaram para trás, quem nós éramos, morreu nas águas. Nasceu um novo ser, uma nova criatura, para ser chamada filho de Deus. Deixou de ser criatura. Então nós deixamos de ser apenas alguém criado por Deus, vivendo uma vida separado dele, e quando nós descemos as águas do batismo e nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, nós começamos a trilhar o caminho que Jesus preparou para nós. Nós queremos buscar a santificação, a salvação, buscar andar nos caminhos do Senhor. Aquela criatura que nós éramos antes, morreu. A partir dali nasceu filho e filha de Deus. Nós recebemos a adoção de filhos mediante o sacrifício de Jesus. Isso é importantíssimo, isso não pode ser negligenciado. Assim, né, pastor, é muito importante nós falarmos sobre a questão do batismo, né? Porque existem muitas histórias que são contadas, né? Existe o evangeliquez e existe Exato, o que é Bíblia. Eu estava buscando evangeliquez e tinha esquecido dessa palavra. Como a gente sempre diz, não adianta você falar evangeliquez fluente e não praticar o que está na Bíblia. Vai para o inferno do mesmo jeito. Uma das condições de nós sermos salvos não é eu que falo, não é o pastor que fala, é o que a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus é Deus falando conosco, é o próprio Deus se revelando a nós. E ele diz o quê? Que todo aquele que quer morar no céu, ele precisa aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, seu único Senhor, e descer as águas do batismo. Então, o batismo não é uma questão de igreja, não é uma questão de... O batismo não é religioso, não ele é bíblico. Religioso, ele é bíblico. Então, assim, para você morar no céu, você tem que fazer essas duas coisas. Aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador e descer as águas do batismo. E por que é bíblico aceitar a Jesus?
Porque nós precisamos confessar Deus diante dos homens. Nós precisamos E quem ir falou isso? diante de uma igreja e simplesmente dizer: eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Muitas vezes a gente fica apegado ao Salvador, que Ele é meu Salvador, mas esquece que Ele é o nosso Senhor. Quando a gente não obedece, quando a gente não segue o que a palavra dele diz, não é ser crente fanático quando você faz isso. Não, é você saber que você precisa seguir e servir a um Deus que está ali, pronto para te amar, para te abraçar, para te receber, independente das circunstâncias que você está passando. E é uma condição para morar no céu. Crer que o Senhor Jesus é o teu Salvador e teu Senhor, o senhorio de Deus na tua vida, e descer as águas do batismo. E eu digo para você, ouvinte, que assim, não há coisa mais linda no mundo que você descer as águas do batismo, porque todo o teu pecado, toda a tua tristeza, toda a tua angústia, tudo que tu cometeu de errado antes vai ficar lá, morreu. Você nasce de novo como uma nova criatura. Você morre pro pecado e nasce para Deus. E você vai... E o é Espírito de Deus É vai te... E o Espírito de Deus vai te tocando, dizendo: isso você não pode fazer, porque isso não é... Você já nasceu de Não novo. é que você nunca mais vai errar. Você vai errar, porque todos erramos e Só que vai ter um pecamos. companheiro de caminho chamado Espírito Santo, vai dizer assim: ei, para com isso. E a gente Isso não é sabe legal. quando que é ele. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Nós não somos ignorantes. Não é que você não diante peca do mais, pecado. você é um pecador arrependido. Você tem alguém, porque assim, o caminho a Deus é Jesus Cristo. Quem disse? Ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai, O Senhor é Jesus vem. disse que ele era o caminho. Mas quem é o companheiro de caminho? Ele disse: convém que eu vá para o Pai. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então, ele vai ao Pai, cumpre a sua obra redentora, e a partir dali nós temos o Espírito Santo que está nos ajudando nas nossas fraquezas, dificuldades, e é o nosso companheiro de caminho assim, ó, até o fim dos tempos. a melhor decisão da vida de alguém é entender que o batismo é uma condição de salvação. Daí tu vê que todas as coisas desse mundo passam a não ter mais o valor que elas tinham. Elas passam a ser menosprezadas e o céu começa a ser assim, ó, algo mais sublime que você pode O céu começa a imaginar. ficar gigante no coração. É. Por isso que o Senhor Jesus disse: o que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra pela boca. Ele disse: o que contamina o homem é o que sai. Por quê? Porque é o que está dentro do teu interior. Porque às vezes as pessoas se concentram em dizer assim: Deus quer o teu coração. Querido, Deus não quer o teu coração. Deus quer o teu interior. Ele quer que você esteja com o seu interior cheio dele. Se você estiver cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo é andar nos mandamentos do Senhor. Não é tu sair por aí gritando e pulando que nem pipoca. Isso são aprimoramentos do Senhor, e não é impossível que Deus possa te batizar com o Espírito Santo e Deus possa dar aprimoramentos direcionados pelo Espírito Santo. Isso é divino e maravilhoso, mas vai ter um preço de oração, de jejum e de entrega na presença do Senhor para que isso aconteça. Mas ser cheio do Espírito Santo é quando você transborda o amor de Cristo na tua vida. Uma pessoa que entra em contato contigo, ela é tão impactada, ela é tão afetada por Cristo em ti, que ela quer tomar daquela água da vida que tu tem. Porque tu não é a água da vida, mas ela jorra do trono de Deus através da tua vida. Então, Que eu vou, pastor, como diz como o livro... você já está assim, impregnado nessa nuvem de Cristo aqui na rádio, faz a oração final, mas antes vamos agradecer a todos os nossos ouvintes. Eu vou um orar beijo no nesse coração e momento você aqui. ore. Eu vou orar nesse momento para que esse momento de impacto do Evangelho no coração chegue ao coração de todos os nossos ouvintes. Amém. Então ora, pastor. Amém? E um beijo no coração de todos os ouvintes. Foi um privilégio todos os amados e amadas do Senhor que estão conosco aqui. Vou te convidar a fechar os olhos e abrir o coração para nós orarmos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus te agradecemos, ó Deus, por mais este programa, por mais esta bênção, por mais este encontro com todos os nossos ouvintes aqui, Pai. E aquelas pessoas que foram impactadas hoje pela palavra, como nós fomos aqui na rádio. Sentimos a doce presença do Espírito Santo aqui, e eu tenho certeza que os testemunhos do impacto da presença do Evangelho e no coração de cada ouvinte acontecerá ao longo da semana e as semanas que vêm. Abençoa, Senhor, aqueles que serão impactados ainda, Senhor, com a rádio sendo estendida pelo YouTube. Que o alcance seja muito grande, Pai, que impacte corações e mentes e que cada um, Senhor, seja abençoado pela Tua palavra.
Nós te agradecemos por ela e te pedimos, fica conosco, Pai. Abençoa cada lar, cada família, Senhor. E que nós possamos todos ser abraçados pelo Teu Espírito Santo, pelo nosso companheiro de caminho. No nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Um beijo no coração de todos e muito obrigado pelo privilégio da presença de cada um. Em nome de Jesus. Amém, amado Senhor. Beijo no coração, até Beijo, a semana beijo. que vem. Esperamos todos vocês. Para nós amamos hoje os questionamentos. Mande mais perguntas para a gente Ao poder longo da fazer a semana, troca. mande questionamentos. Quem tem o nosso WhatsApp aí também, pode mandar questionamentos. Entra em contato pelo Instagram, tanto da rádio quanto os nossos pessoais. O da rádio é @radio.resgate com 2 T's. E o WhatsApp da rádio 999417750. Beijo no coração. Beijo no coração, até terça que vem.